Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. A live do nosso querido Centro Espírita Nair Montes e Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, mais esta noite de quarta-feira, estarmos reunidos em nome dele, em nome desse mestre, que é amor e que é bondade, com os corações unidos e, de alguma forma, aprendendo, caminhando na direção que o nosso grande Jesus apontou e, ao final, tentando entrar em sintonia através de uma oração sincera, buscando essa conexão com o mais alto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos iniciar mais um capítulo do nosso querido livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz, nosso querido espírito. E, para quem tem medo, hoje vamos falar de umbral, mas não nos preocupemos, porque a nossa abordagem não vai ser uma abordagem tenebrosa, aquelas de que às vezes a gente procura no YouTube sobre alguns temas específicos, vem de alguma forma pessoas falando de maneira apocalíptica, quase como um filme de terror para nos assustar. Hoje não, vamos tentar dar uma ideia, uma abordagem, mesmo que superficial, mas de maneira mais fraterna, compreensiva em relação a um drama que todos nós já passamos, já experienciamos, de alguma forma vamos passar novamente. E quantos nossos irmãos ainda estão perdidos e precisam também desse auxílio, dessa mão fraterna e que de alguma maneira todos nós podemos oferecer, né, esse apoio para que haja mais compreensão em relação ao tema proposto. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Já temos muita gente dando boa noite. Marisa, minha querida amiga, um beijo para você. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Espero que você esteja muito bem. Patrícia Valente, beijão em você e na sua família. Sônia Borba, tudo bom, Sônia? Muito boa noite. Sônia Maria, tudo bom, Sônia? Mais outra Sônia. Muito boa noite para você também. Albertinho, meu irmão. Espero que você esteja muito bem. Lúcia Regina, tudo bom, Lúcia? Muito boa noite. Eliane, tudo bom, Eliane? Sempre aqui conosco também. Ótima noite para você. Palmira, tudo bom, Palmira? Boa noite para você. Marcelinho, tudo bom, Marcelinho? Boa noite. Maria Terezinha, boa noite para você. Será que Tiago vai estar conosco aqui? Super beijo. Vera Lúcia, tudo bom, Vera? Boa noite para você. Ó, falei em você, Tiago, já está aqui. Boa noite, Tiago. Grande abraço para você. Nem abraço, você que é tão mais novo, eu posso mandar um beijo para você. Beijo do tio. Deixa eu ver, mas quem? Socorro, tudo bom, Socorro? Manda um beijo para seu Carlos. Diga que eu gosto muito de você e dele. Deixa eu ver, porque às vezes eu perco aqui. Denise Ferraz. Cadê sua filha, hein, Denise? Tô com saudade dela, hein? Ela não aparece mais aqui na live, hein? Aninha, boa noite, Aninha. Beijo para você. Rosiane, um beijo para você também. Jaqueline, minha cunhada, super beijo para você. Lúcia Regina, boa noite. Caterine, minha sobrinha, um beijão para você, Cati. E ainda escrevendo em inglês, e caramba, eu tenho uma sobrinha toda culta. Como é que você tá, Cati? Um beijão para você, tá? Vera Lúcia, beijo. Ritinha, beijo. Elizabeth Marques,
Beijo. E todo mundo aparecendo aqui. Muito bom, casa cheia. Eu acho que nós já podemos iniciar o nosso bate-papo. Que a live já iniciou, né? Vamos iniciar o nosso bate-papo. Beber uma aguinha aqui. Então, como eu disse para todos. Oi, Sérgio. Boa noite para você também, Sérgio. Como eu disse para vocês, nós vamos falar hoje sobre o umbral, né? Mas antes de iniciar o nosso capítulo, eu vou fazer aquela introdução que sempre acontece. E antes da introdução, eu vou contar uma fofoca do além-túmulo que aconteceu comigo na quarta-feira passada. Vocês devem lembrar que quarta-feira passada falamos sobre o capítulo, né, de Nosso Lar também. E numa parte no capítulo, se eu não me engano, nós tínhamos uma partezinha desse capítulo, no final, alguém, eu acho, se não me engano, era Lízias que estava conversando com o André Luiz, citando sobre a música em Nosso Lar, né, que a música ajudava muito na concentração, onde as pessoas produziam mais, tinham mais paz, tal, tal. E aí, eu fui buscar no YouTube mais informações sobre o efeito da música, sobre os nossos espíritos, né? Sobre as nossas mentes, sobre a nossa produtividade. E eu encontrei Ele não é espírita, mas eu acompanho bastante ele, porque há muitos anos eu acompanho eu vou chamar de youtuber, né? O professor Wagner Borges. Ele faz projeção astral. Ele tem a capacidade de sair do corpo de maneira muito lúcida e ele conta o que ele vê do outro lado. Tal. Então ele sempre traz informações muito interessantes. Eu, claro, dou uma filtrada, porque por não ser espírita, não que eu desacredite, mas eu não vou trazer essas informações para as palestras, porque pode misturar as estações. Mas eu mesmo, pessoa física, gosto muito dele, gosto muito de ver o pastor Rodrigo Silva. Então eu pego diversas religiões e eu sigo essas pessoas para dar uma oxigenada na minha mente. E o professor Wagner Borges estava falando sobre música. Ele disse que um dia saiu do corpo e foi para um plano astral inferior, conhecido nosso de umbral, né? E disse que os espíritos desse umbral não eram espíritos assim que obsidiavam as pessoas, né? Eram espíritos um pouquinho mais trevosos e tinham projetos maiores, mais profundos de destruição, de desarmonização da sociedade. E o projeto que estava sendo discutido nessa reunião era como acabar com músicas que elevavam o nosso pensamento, o nosso espírito, né? Melhoravam a nossa compreensão, né? Quantas vezes a gente já ouviu, você ouvir Mozart aumenta o seu QI? E nessa reunião específica, eles estavam contrários a um estilo chamado New Age, né? Nova Era. E eu sou péssimo em música, eu já ouvi esse estilo, não foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu não sabia do que se tratava. E aí, rapidamente, e antes disso, junto disso, ao lado do Wagner Borges, tinha um guru, músico, né, e que falava que também tem o New Age do Yoga, onde ajuda na concentração, na meditação. E eu fiquei muito surpreso, falei, poxa, que interessante, né, New Age mais oriental. E aí eu busquei no YouTube esse New Age, botei a busca lá no YouTube, New Age Yoga. E aí vieram vários vídeos, eu cliquei no primeiro, e quando eu comecei a ouvir esse ritmo, eu lembrei daquela viagem astral que eu fiz. Eu comentei algumas vezes aqui na live, tá? Se eu não me engano, 3, 4 lives atrás eu falei sobre isso. Que numa noite eu saí do corpo, eu fui para uma cidade na espiritualidade, e lá existia um fundo musical. Música tocava. E eu não sabia que tipo de música era. Eu até comentei com vocês, coloquei o link da Enya, que para mim parecia muito com a Enya, né? E eu falei, vocês lembram da Enya? A Enya era mais da antiga, década de 80, 90 e tal. Mas não era a Enya. Agora eu identifiquei. Era esse New Age Yoga.
E aí eu falei assim, agora faz sentido para mim. E é interessante, né? A gente que tem essas viagens astrais, né? Pessoas que têm uma mediunidade, muitas das vezes a gente fica meio, será que é da minha cabeça? Será que eu saí do corpo mesmo? Com essa informação, fez tudo muito sentido para mim. Eu falei, não, com certeza eu saí. Porque eu nunca tinha ouvido falar nesse ritmo, né? Principalmente com esse hinduísmo atrelado, e era exatamente a música que tocava nessa cidade espiritual. E vocês devem lembrar que no final da minha trajetória na cidade, eu encontrava lá um guru indiano, onde ele era o responsável pela colônia, e eu conversava com ele. Até fiz uma vergonha danada. Depois, quem quiser, assiste aí essa minha epopeia, que é até um pouco engraçada. Tá bom? Entrando agora no nosso tema de hoje, sobre umbral, eu vou contar também uma historinha que aconteceu comigo, né? Mais uma dessas noites, que eu tenho um sonho muito lúcido, e eu recordo de detalhes dessas minhas viagens astrais. E uma delas, que eu fui num local onde eu identifico nitidamente esse conhecido nosso de umbral, onde eu estava numa rua muito escura e diversas pessoas nessa rua, todos estavam em atitudes muito suspeitas. Sabe quando você fica bem, até com medo, né? Por que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar nesse lugar? E eu conversava com umas pessoas que estavam numa jogatina, né? no chão, assim, jogando meio que dadinho. E eu perguntava, onde é que eu tô? E eles não me davam muita atenção, né? Eu falei assim, eu acho que eles estão muito focados aqui nesse jogo. E eu consegui extrair uma informação de uma ou duas pessoas, e essas pessoas, de alguma maneira, falaram para mim, eu lembro perfeitamente disso, que, cara, assim, o que você está fazendo aqui? Você trouxe algum psicólogo pra gente? Eu falei, não trouxe por quê? Eu falei, não, porque aqui é um lugar de profunda depressão. A gente precisa de psicólogo, porque ninguém se preocupa com ninguém daqui. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebi, que todos estavam nessa região, que, mais uma vez, eu vou chamar aqui de umbral, todos estavam nessa região porque queriam. Ninguém estava forçado, ninguém foi assim, você vai ser uma punição e você vai ficar nessa região. Não. Eu acho que o nosso início do nosso bate-papo aqui precisa ter esse entendimento. O umbral, a imensa maioria das vezes, é uma opção nossa estar nele. É estado de espírito. São os nossos interesses. São os nossos quereres. Não existe essa violência. Você vai ser jogado no umbral para pagar, para sofrer. Não. Nós optamos porque, de alguma maneira, lá, nesse local, estará o nosso interesse. Estará o nosso tesouro. E onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração, estará o nosso espírito. Tá? Então, assim, a gente inicia o nosso bate-papo e nossa introdução de hoje. E eu trouxe, então, umas informaçõezinhas para a gente. Primeiro, definição de umbral. Porque muitas das vezes a gente acha que umbral é purgatório. O que é umbral? Por definição, desculpe se eu vou decepcionar muitos, o umbral é a ombreira da porta que separa um cômodo de outro. É um lugar através do qual você consegue entrar. Ir para o interior. É uma porta, é uma entrada, um limiar. Tá? Então o termo, a palavra umbral significa porta. E eu trouxe até aqui essa escultura belíssima de Rodin, que é o Portão do Inferno, tá? Para a gente fazer uma correlação com a questão mais espírita de umbral. Mas, por definição, a palavra umbral é porta. Tá? Então, sem grandes mistérios. Junto disso, eu queria trazer um conceito um pouquinho mais físico para a gente compreender com mais profundidade desse porquê de necessitarmos passar pelo umbral. Então, vamos ler aqui um texto que está no livro Entre a Terra e o Céu, também de Chico Xavier e André Luiz. Nossa posição mental, elucidou Clarence, o mesmo Clarence de André Luiz, tá? Determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. Então,
O nosso pensamento determina o peso do nosso perispírito e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação de ser as regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afim. Então, se meu pensamento está atrelado a vícios, a ódio, a tudo que nós temos já de conhecimento depois de 2000 anos de cristianismo, o nosso peso específico do nosso perispírito, nosso corpo espiritual, vai ser elevado. E por isso, não vamos conseguir ir para esferas mais etéreas, mais quintessenciadas, usando aquele termo que o Livro dos Espíritos apresenta em relação à vibração do perispírito, vamos dizer assim. Tá bom? E aí, eu criei uma brincadeirinha aqui pra gente, que é um perispírito em cima de uma balança, e temos lá o nosso peso específico, né? O peso atômico do espírito. Então, quando a gente está vibrando com ódio, imagina que estamos cada vez mais gordinhos, mais 4 gramas, vícios, mais 2 gramas, mágoa, mais 1, culpa, mais 3. Mas, ao mesmo tempo, quando nos arrependemos, a gente vai como se estivesse fazendo uma dieta. Vai perdendo peso específico. Perdão, amor, caridade, eu botei menos 6 gramas, que a caridade é a grande salvação, né? Então, a gente tem que ter essa ideia. Por quê? Porque quando olhamos o mapa de nosso lar, olha onde está nosso lar. Ele está muito próximo do planeta Terra. Está ainda numa região chamada de umbral leve, tá? Mas ainda é umbral. Só que, para chegarmos, alcançarmos essa cidade, a gente vai, de alguma maneira, precisar fazer parte, fluidicamente, dentro da nossa vibração do perispírito, dessa localização. Se estivermos muito pesados, muito gordinhos, fluidicamente falando, não vamos comparar, fazer nenhuma associação com gordinhos aqui, fisicamente, dizendo da Terra, né? Mas estou falando fluidicamente, tá? O nosso perispírito pesado, denso, materializado, não vamos conseguir. É como se a gente estivesse pisando numa nuvem e descendo. E vamos para onde? Vamos parar onde estivermos sintonizados. E aí eu criei mais um desenho para ver, ó, o rosinha está lá em cima, lá em nosso lar, que já é um espírito que de alguma maneira já está mais ou menos desprendido. Aí nós temos o azul claro, que é o azul que está numa região mais intermediária. Tem um azul mais escuro que já está mais próximo à Terra. O vermelhinho, que é aquele que, ó, estou bem pesadão, não consigo nem sair da crosta terrestre. É o nosso umbral bem conhecido aqui, ligado à materialidade, né? Ligado ao planeta Terra. E tem o cinza que está dentro da Terra, que esse é tão pesado, que de alguma maneira ele tem que sair de circulação para não atrapalhar demais a evolução do planeta. Existem alguns espíritos que são tão densos, são tão materializados, que eles precisam sair de circulação. Perfeito? E eu trouxe também, hoje a nossa introdução está grande, hein? Eu trouxe também um texto para lermos juntos e termos mais informação a respeito disso. Todos esses 3 textos são de nosso lar. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem é que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma. Então a gente lembra que o Ministério da Regeneração é aquela área, aquela região de nosso lar, onde recebe o pessoal que vem direto do umbral
e que ainda não se arrependeu, tá? Mas existem alguns espíritos tão inclinados ao mal que nem para essa região de nosso lar conseguem ir, tá bom? O segundo texto é: as câmaras de retificação estão localizadas na vizinhança do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, a turma do umbral que vai para nosso lar, que chega lá muitas das vezes, tem aversão à luz, à espiritualidade superior, porque ainda estão em transição, estão nessa fase de arrependimento, né, de conhecimento. Mas então a gente tem que entender que no nosso lar existem áreas que são ainda muito conectadas ao umbral. Esse umbral mais denso, onde recebe portas. Quer dizer que todos os espíritos umbralinos conseguem chegar nessa região? As câmaras de retificação? Não, porque existem alguns que nitidamente estão completamente distantes dessa realidade do espírito, dessa transformação. E eles percebem, né? Quantas vezes a gente vê relatos de espíritos dizendo: o fulaninho, daqui a pouco ele vai ser atendido, porque a gente já percebe nele um cansaço no mal, ele já está enfadado, ele não aguenta mais participar desse mesmo processo de obsessão. Então eles já vão percebendo, né, que existe uma transformação. Existem outros não, que estão empenhados na maldade. E esses, infelizmente, não conseguem chegar nas áreas de retificação. E o último texto, que cita o pai de André Luiz, e o que eles falam sobre o Laerte. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração. Lembrando que Laerte ele está em regiões muito profundas do umbral. E o Clarencio quase conseguiu atraí-lo para o Ministério da Regeneração, mas sem sucesso. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Por que nós estamos falando isso tudo? Porque eu percebo nitidamente, e é claro que todos nós vamos passar por isso, um medo terrível de morarmos um tempo no umbral. Todos nós vamos ter esse medo. Todos nós. Tá? E faz parte também daqui do nosso conhecimento, da nossa conversa, desse bate-papo que a gente está tendo, e tentar tirar essa ideia de que vamos sofrer, vamos passar anos. André Luiz passou 8 anos, que dirá eu? Cada um é cada um. E cada um sintoniza também, sem violência, com o que procura. Nosso objetivo maior é buscar sempre o arrependimento. Todos temos problemas, todos temos defeitos, todos temos dores, preocupações, ódios, ressentimentos, mágoas, todos. Mas não podemos abraçar esses sentimentos ruins. Isso sim vai nos manter nas trevas, no umbral. Exemplo muito simples. Imagina, eu odeio profundamente alguém e desencarno. Chega lá Clarencio para mim: Leco, vamos para o nosso lar. Falo: não, Clarencio, me desculpa. Eu vou ficar aqui porque eu vou prejudicar esse cara. Tá tendo alguma violência? Alguém tá me obrigando a ir para o umbral? Não. A escolha é minha. Eu estou escolhendo por isso. Tá? Então a gente tem que ter em mente, e muitas das vezes nós vamos optar em ficar no umbral. Por quê? Porque aqui na Terra ficou a minha família e tá um bate-boca danado porque teve uma herança, eles estão se matando e eu vou tentar ajudar. Eu optei em ficar aqui na Terra. A Terra é um umbral. Então não vai haver essa violência na maioria das vezes. Vai ser sim nossa opção, nossa escolha, nossa sintonia. Perfeito? Então acho que podemos iniciar a leitura do livro. Vamos lá. O umbral.
Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria um umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católicas romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Brincadeira sem graça de Lísias, hein? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. Olha o que a gente falou. Aqui, na crosta terrestre, nosso planeta Terra já inicia o umbral. Tá? E para baixo, Leco? Aí já não estamos mais falando de umbral, já está falando de coisas mais pesadas. Mas o umbral começa na crosta terrestre. Perfeito? Então, eu desencarnei e quero ficar acompanhando a minha família aqui na Terra para ajudar, eu estou no umbral. É opção minha. Eu estou aqui, de alguma maneira, nessa região umbralina. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas. Que a gente falou de umbral é porta? Aqui, ó. Atravessar as portas, daí vem esse nome, dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. Tudo que a gente faz aquelas promessas antes de nascer, eu vou escovar os dentes todos os dias, vou fazer isso, igual criança. Chegou aqui, mas me dá uma preguiça, tem diversas distrações e a gente acaba não cumprindo. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. Então todos os nossos desequilíbrios vão se manter dentro de nós e a gente vai ficar muito próximo ainda dos nossos despojos físicos, dos nossos fluidos carnais, das nossas histórias materiais aqui na Terra. Muitas vezes nós não vamos querer. Por quê? Porque eu tenho afinidade com jogo, com sexo, com comida, com bebida, com drogas, com ódio, eu quero vingança. Então a gente opta por continuar fazendo parte desse jogo, que muitas vezes é extremamente divertido. Né? Eu não quero ir para nosso lar. Para quê? Uma vez eu sonhei com um amigo meu que desencarnou, e ele dizia para mim assim, ele me chama, né, de Jorjão. Jorjão, isso aqui é muito chato. Tem regra para tudo. Eu não aguento mais ficar aqui. E aí eu fico pensando, imagina um espírito que aqui na Terra encarnado, totalmente livre, gostava de fazer todas as coisas e chega num local onde existe regra, disciplina. Você não pode fazer isso, não pode mais pensar nessa forma. É um choque. Muitas das vezes você escolhe, não quero mais ficar aqui. No próprio filme, não mostra a menina, o filme Nosso Lar, que eu desencarnei e deixei meu noivo. Eu vou descer. Eu vou lá. Ela abandona o nosso lar. Ela vai para o umbral por conta própria. E quantas vezes nós não damos uma de filho pródigo, abandonamos a casa do pai e vamos viver a nossa vida. Sempre vamos quebrar a cara. Alguns mais cedo, outros vão reconhecer mais tarde, mas sempre vamos. E o pai vai estar sempre com a porta aberta quando estivermos arrependidos. É isso que precisamos compreender. O dever cumprido
É uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinida adiada. Notando minha dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tomar a lição mais clara. Imagina que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Nosso passado delituoso. Todos nós, quando nascemos, temos lá um passado de encarnações e encarnações cheios de pecados, cheios de delitos. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à fragilidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento, isso é muito importante, pessoal, esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestação, um material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. A gente, numa vida, vai cada vez mais arranjando problemas. E não adianta, a gente não vai conseguir, de alguma forma, com uma bagagem, uma mochila tão pesada de tantas dores que a gente vai acumular, entrar no reino dos céus. A gente precisa jogar fora todo esse peso, esse lixo. Como ele fala, esses resíduos mentais. Então, nós precisamos nos livrar desses resíduos mentais. E isso vai ser através sempre do refazimento, do perdão, do amor, da caridade, da dor. Sempre vai ser através disso. É por isso que vamos necessitar passar por zonas purgatoriais para a gente ir despindo essas peças de roupas sujas que não servem nada para a gente. Aí sim vamos conseguir entrar, de alguma forma, em regiões mais fluídicas, mais quintessenciadas. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Vícios, todos os tipos de vícios, as mágoas, os medos, o ódio, o ressentimento, a vingança. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar tal departamento em torno do planeta. Né? Então, como a gente viu na nossa figurinha, em torno do planeta existe essa zona purgatorial. A gente não precisa ser expulso para um outro planeta para pagar, não, é aqui mesmo. Como Deus foi bom para a gente. Nem o deslocamento vai ser necessário. A gente vai desencarnar e, de alguma maneira, vamos comungar dessa nossa história que a gente está acostumado. Vamos sofrer, muitas vezes, sem conhecimento. Por quê? Voltando à parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo sai de casa... Eu dei uma pausinha, pessoal, porque a internet caiu, tá? Vou ficar de olho aqui, que quando é assim ela cai algumas vezes, mas depois volta ao normal.
Então o que eu estava falando? Eu estava falando do filho pródigo, que na hora que ele bota o pé para fora de casa, o que acontece? Claro, muitas das vezes nós vamos optar por estarmos no umbral, porque de alguma forma está fazendo sentido para a nossa vida. Mas chega um momento que o arrependimento, que a lucidez chega. Tá? Então vamos voltar à leitura. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa. Lembra daquela nossa imagenzinha que tinha um bonequinho já dentro do planeta? Essas são as colônias de reparação mais dolorosa. Nem bastante nobres para serem conduzidos a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Valendo-me na pausa que, se fizer espontâneo, exclamei impressionado. Como explicar então? Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. O que quer você? A zona inferior, a que nos referimos, é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento, dois encarnados. Isso é muito importante, pessoal. Formas, pensamentos, dois desencarnados e encarnados. Tá? Por quê? Porque quando nós estamos pensando aqui na Terra, estamos trabalhando, a gente está criando o tempo inteiro. Imagine que nós estejamos focados no ódio. O que nós estamos produzindo de matéria-prima para esse umbral? Então, quando Chico Xavier, através dos seus livros, apresentava uma cidade estranha, uma construção, essas construções são feitas a partir dessa nossa matéria-prima. A matéria-prima dos nossos pensamentos. São as nossas gerações. Então, de alguma maneira, quando estamos assim, ai meu Deus do céu, eu não aguento esses obsessores, e a gente de alguma forma está odiando eles, nós temos que pensar assim, que Deus perdoe esses espíritos, que nos perdoe também. Porque nós fazemos parte dessa construção desequilibrada. Nós fazemos parte dessa equação. Então nunca pedir apenas perdão para os outros, para nós também. Porque de alguma maneira nós estamos incluídos nesse problema. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si.
O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é o núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível, que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores. No umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Mais um sonho que eu tive. Eu fui levado para ver a atmosfera do nosso planeta. Isso durante a pandemia. Eu fico imaginando o quanto de medo bilhões de pessoas começaram a ser jogado, né, através dessas formas de pensamento. A nossa atmosfera estava algo assim muito, muito densa. E aí nesse momento a gente vê como nós, através da nossa desesperança, nossa falta de fé, nossa falta de confiança, prejudicamos a nossa própria vida. Interromperam-se Lísias sumamente impressionado, exclamei. Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. André Luiz já estava muito transformado, né? O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio, por largos instantes acentuou, ao despedir-se. Será que você se sente com um preparo indispensável a semelhante serviço? Pessoal. Será que nós estamos preparados realmente para trabalhar em missões tão complexas como essa? O que nós necessitamos sempre é pedir a Deus que nos ajude, que nos dê força, né? Que nos dê a confiança necessária e que, de alguma maneira, devagarzinho e sempre, o fortalecimento dos nossos propósitos para um dia alcançar o trabalho, né, renovador, a ajuda àqueles que realmente estão sofrendo. Mas, infelizmente, no momento, estamos muito mais necessitados, estamos ainda muito mais focados na desconstrução do que na construção. E é por isso que nós estamos aqui, justamente para a gente compreender a nossa dimensão, o tamanho da nossa ignorância e dos nossos problemas e buscar a redenção, o arrependimento, essa caminhada na direção tão segura e tão mais leve que foi a direção apontada por Jesus. E com isso, já estamos chegando ao final do nosso livro. Chegamos ao final de mais um capítulo e chegando ao final da nossa live de quarta, da nossa live de hoje. E como o Albertinho já está nos orientando aqui, copo d'água, fluidificação, oração, fortalecimento, é tudo isso que necessitamos. Porque senão, vamos chegar na balança no plano espiritual e estaremos muito gordinhos fluidicamente. Interessante como na mitologia egípcia, né, existia a balança onde você pesava a sua alma e, de acordo da comparação, se não me engano, com uma pena que existia nessa balança, você iria ou não para regiões
mais elevadas. Como existe esse conceito em diversas outras culturas, em diversas outras religiões. Então tenhamos em mente, cada um tem uma forma de enxergar, mas a única maneira que não tem como você alterar, você camuflar, você dar uma mudança, é a moral cristã. Fora do amor, fora do perdão, fora da compaixão, não haverá paz, não haverá melhora. Nós precisamos, de maneira assim inequívoca, buscar os ensinamentos do Cristo. Já são 2000 anos que ele bate na nossa porta, bate em nossos corações e necessitamos verdadeiramente a transformação íntima. Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos, como de costume, então, fechar os nossos olhos. Lembrar da nossa Mãe Maria, aquela que incansavelmente busca os corações mais sofridos das regiões mais esquecidas, mais trevosas, de maior desespero. Ela e seus ceareiros caminham nos pântanos, nos espinhos, nas dores, nos buscando, oferecendo a redenção, oferecendo o amparo. Como esquecer, como duvidar do amor da nossa Mãe Maior? Como fechar os olhos ao seu manto de luz que resplandece, que nos aquece a alma? Como não ouvir a sua oração em forma de melodia? Como não se transformar com o chamado mais suave, mais doce? É por isso, Jesus amado, que te agradecemos esse presente profundo, esse amor enorme que é a sua mãe em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Que teu amor esteja conosco hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Pessoal, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar a oração aqui, que deu uma travadinha, mas de alguma maneira Maria Santíssima esteja em nossos corações, em nossas vidas, e tenhamos a certeza de que, seja onde estivermos, sempre haverá uma mão amorosa, estendida, para nos sorreguer, para
no mínimo, carregar o nosso corpo ainda espiritual tão pesado no colo. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai, que está no céu, nos amando, nos abençoando e confiando que, de alguma maneira, vamos melhorar. Tenhamos fé nisso. Beijo em todos, que Jesus nos abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.